Boa noite, meus irmãos. Nós vamos começar mais uma aula da nossa classe Logos. Sejam todos bem-vindos. Que privilégio enorme nós podemos estar aqui numa segunda-feira à noite para o estudo da palavra. E nós já estamos quase concluindo a nossa revista Castigo e Esperança da Cultura Cristã. Hoje é a aula 11. Hoje a gente inicia especificamente o livro de Lamentações. As 3 últimas lições são reservadas a esse livro. Então nós teremos aí 3 aulas falando sobre esse livro. A aula de hoje vai ser ministrada pelo reverendo Isaías Cavalcante, ele que deu a aula de ontem na EBD, na parte da manhã, na igreja, na classe presencial. E hoje já transmitiremos a gravação dessa aula. Vamos orar para a gente começar? Ó Deus, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Te pedimos que o Senhor esteja abençoando essa aula, trazendo sabedoria nas nossas vidas, comprometimento com a Tua Palavra. Ministra, Pai, com o Teu Espírito, para que nós possamos ser desafiados a mudar, Pai, as nossas vidas. Muito obrigado pela vida do reverendo Isaías, que se propôs a estudar esse tema e que nós possamos aproveitar ao máximo, Senhor, esse conteúdo para Te obedecer cada vez mais, Senhor. É isso que nós choramos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. E vamos começar. Queridos, a nossa lição hoje fala sobre o Santo Lamento e ela está baseada no livro de Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias. Então, ao longo do estudo, nós vamos perceber algumas lições para o nosso contexto hoje. Santo Lamento, Lamentações 1 a 21, você pode ler todo o texto depois. Nós temos como texto áudio o versículo 21. Vamos ler todos juntos. Ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o fizeste, mas em trazendo tu o dia que apregoaste, serão semelhantes a mim. O profeta Jeremias falando, praticamente personalizando a cidade de Jerusalém, a nação de Israel, naquele contexto ali em que ele escreveu o livro, tanto o livro de Jeremias e na sequência nós temos o livro de Lamentações de Jeremias. Isso é possível afirmar por causa de alguns dados. O autor é o próprio Jeremias. A Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, no ano 250 a.C., fez esta validação. Ou seja, Lamentações, o livro de Lamentações, foi escrito pelo profeta Jeremias. Ele é uma extensão do livro de Jeremias. O local onde se deu a escrita e os acontecimentos foi em Judá, naquela região de Judá, mais especificamente na cidade de Jerusalém. O período
foi após a queda do reino de Judá para a Babilônia. Então estava praticamente iniciado o cativeiro babilônico. A nação de Israel se tornara escrava do Império Babilônico da época. Então, o ano 586 a.C., e antes da restauração dos exilados em 583 a.C., a contagem regressiva. Então, os historiadores, exegetas, etc., têm esse período aí, de 586 a 583 a.C., onde o profeta possivelmente escreveu tanto o livro quanto a sequência, Lamentações de Jeremias. O livro tem forma de lamentações, assim como o livro de Jó e alguns salmos. Lamentação que muitas vezes é do indivíduo, ou seja, é o próprio personagem bíblico se lamentando, ou então a própria comunidade, a nação de Israel, elevando o seu lamento para Deus. Tivemos um pequeno probleminha técnico. Bem, o livro Lamentações contém 5 poemas melancólicos. Quem lê percebe isso. Lamentos que expressam melancolia, tristeza, e até, num certo sentido, uma certa revolta pelo que está acontecendo. Mas, na essência, o livro contém 5 poemas melancólicos, com algumas características: queixas contra as adversidades toleradas ou causadas pelo próprio Senhor. Porque quando há julgamento, há disciplina, e este era o caso. A nação havia desobedecido, sido infiel ao Senhor. Então Deus estava disciplinando e ao mesmo tempo permitindo que o mal viesse sobre a nação, especialmente sobre a cidade de Jerusalém, chamada a cidade santa, a Sião, e assim por diante. Testemunho de confiança. Então, nesses poemas há testemunho de confiança em Deus. O Senhor estava afligindo o seu povo, mas Ele agiria, trazendo bênçãos, trazendo a restauração. Por isso a gente tem um salmo que fala: restaura a nossa sorte como as torrentes do Negev. Havia apelo pelo livramento fundamentado na natureza do Senhor e em sua aliança. Ou seja, a nação cria que Deus era fiel às suas promessas e que por natureza Ele era um Deus justo. Se eles estavam sofrendo, é porque mereciam. Então o caso não era uma provação, porque a provação acontece quando
não há pecado, não há desobediência, não há infidelidade. É o caso do nosso irmão Jó, não é? Porque Deus, quando deu a ficha de Jó, deixou claro que ele não estava em pecado. Então aquele caso ali é provação, não é? Então Deus permitiu que Satanás fizesse muita coisa contra Jó, porque Jó estava sob provação, não era disciplina. O caso de Israel era disciplina, era um juízo de Deus que caía sobre as pessoas, porque elas foram desterradas, né? Tiradas da própria terra, foram para a Babilônia, né? etc. E a própria cidade também foi danificada. Bem, e havia nesses poemas, né? Sempre a lembrança da aliança que Deus fizera. Ele era, né? Ele mesmo disse: eu sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, o Deus das promessas infalíveis. Bem, e havia também, por parte dos lamentadores, né, a certeza de serem ouvidos, e que os inimigos experimentarão a ira divina. O povo estava sofrendo, era temporário. Eles tinham no coração a esperança de que Deus interviria e restauraria a nação e a cidade santa, mas que Deus também manifestaria a sua justiça para punir os inimigos do povo dele. Bem, lamento não deve ser confundido com murmuração. Aí nós estamos trazendo para o nosso contexto. Durante os 40 anos de deserto, Israel teve alguns momentos em que houve lamento, mas momentos em que houve murmuração. Bem, o primeiro item da lição é a honestidade do lamento. O lamento era legítimo? Era. O lamento era justo? Era, porque havia o reconhecimento do pecado da nação. Então, nós temos a definição de murmuração. A murmuração é algo que Deus abomina, tá? É um ato de rebeldia, falta de fé e desconfiança em Deus. Então fica claro, o apóstolo Paulo fala, né, com muita propriedade, que o cristão não deve murmurar, tá? Agora, trazendo para o nosso contexto, não deve haver murmuração, mas pode haver lamento, desde que algumas regras, alguns princípios sejam devidamente observados. Então, o lamento é uma expressão de fé, porque eles estavam lançando aquele lamento diante de Deus, achando que era justo por causa dos pecados cometidos, mas ao mesmo tempo eles estavam apelando para a misericórdia, para a compaixão, para o amor de Deus, tá? Porque na murmuração geralmente é uma crítica que se faz a Deus. Porque isso, Senhor? Logo eu, né, que sou uma pessoa tão consagrada, que tem uma vida tão dedicada, você está querendo dizer que Deus é injusto, né?
que não deveria vir aquele problema, aquela luta, aquela escassez na sua vida. Percebeu, né? A intensidade e a profundidade da coisa. Agora você abrir o coração e dizer: Senhor, Tu estás vendo a minha situação, eu preciso da Tua graça, da Tua intervenção, que Tu hajas. Então, isso troca completamente a postura da pessoa. Bem, bom dia. Então, o lamento é uma expressão de fé. Veja bem, envolve confissão de pecados. A pessoa, quando vai murmurar, geralmente não faz antes confissão do pecado. Ela só aumenta os pecados, que vai murmurar. Demonstra confiança em Deus. Confiamos em Ti, Senhor. Eu sei que o que está acontecendo é justo. Alguma coisa ocorreu para que houvesse isso. Ou é provação, aí a gente tem que sondar o coração, para ver se não há em nós algum pecado que não foi confessado, consequentemente não foi perdoado, e a justiça de Deus está se manifestando. Mas nós expressamos esta confiança em Deus e honestidade quanto à dor e à esperança. Tu conheces o meu coração, Senhor. Tu conheces a minha fraqueza nesta área. Então eu coloco diante de Ti isso. Eu peço perdão e eu creio nas Tuas promessas. Por isso, tenho esperança que esta situação adversa, que as circunstâncias contrárias serão superadas pela Tua presença, pela Tua graça, pela Tua provisão. Isso é muito diferente de você criticar Deus. Eu já ouvi relatos de pessoas que tiveram o atrevimento de até dizer: Senhor, se isso está acontecendo comigo, eu não creio mais nesse ponto da Tua palavra. E a pessoa atrevidamente rasgou a página da Bíblia onde estava mostrando aquela condição. Porque muitas pessoas às vezes são ensinadas que o crente não passa por nenhum problema, e a Bíblia não diz isso. O próprio Cristo disse o quê? Neste mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Implica o quê? Que nele nós recebemos a graça de Deus para vencer os obstáculos, as circunstâncias adversas da vida. O lamento do profeta é perfeitamente compreensível. Diante daquele quadro, a cidade de Jerusalém está inconsolável. E há as entrelinhas, porque naquele contexto ali, Jerusalém, através da sua liderança, o rei tinha feito um acordo com o Egito e esperava a proteção do Egito para que Judá, que representa o próprio Israel, o próprio povo judeu, não fosse levada cativa, a nação levada cativa pela Babilônia, que era o império mais forte da época, dominante. Mas o Egito quebrou o compromisso e abandonou Jerusalém, abandonou
Judá, ou seja, abandonou a nação de Israel. Por isso, o lamento, né? Pela situação da cidade e pelo abandono do Egito como protetor. Então perceba bem, quando colocamos nossa confiança fora de Deus, Ele nos disciplina e prova. A nação tirou a confiança de Deus e colocou no Egito. Pasme, mas muitas vezes nós estamos também desviando a confiança que devemos ter totalmente em Deus e estamos colocando em nossa própria força, em nossa própria capacidade de resolução de problemas. Ou então, vendo pessoas ou coisas para nos protegerem no lugar de Deus. Então é bom refletir sobre isso. Minha assessora, vamos lá. Segundo ponto, reconhecimento no lamento. O castigo dói, a disciplina machuca, e era isso que estava acontecendo com a nação de Israel, mais especificamente com Judá, né? Com a sua sede em Jerusalém. Junto com a dor, deve vir o reconhecimento de que a correção é merecida. Nós, como pecadores, e às vezes acostumados, né, com certas atitudes de pecado, temos muita dificuldade em reconhecer que o problema não está em Deus quando vem punição. O problema está em nós, né? Mas muitas vezes nós não reconhecemos. As lamentações expressam esse reconhecimento de que somos pecadores, né? Às vezes pecadores quanto mais, né? Ou seja, pecamos sempre, né? E repetimos às vezes os mesmos pecados. Tem crente até que já tem um pecadinho de estimação, né? Igual ao animalzinho de estimação. É aquele pecado de que ele gosta muito, né? Às vezes eu isso e pastor, o senhor está perdendo a gente, né? Mas é a realidade, né? Algum tipo de pecado que se torna praticamente pecado de estimação. Bem, o ser humano, em sua natureza pecaminosa, mesmo nós crentes, que não fomos glorificados ainda, temos a natureza pecaminosa. Somos pecadores, salvos em Cristo, mas ainda somos pecadores. O pecado só será totalmente ausente da nossa vida com a glorificação. Então estaremos livres da presença do pecado. Tá bem? Mas esse reconhecimento não é fácil por causa da nossa natureza pecaminosa. Bem, é necessário na lamentação que haja reconhecimento de que a correção é merecida. É fácil isso? Você acha fácil? Eu não acho não. Reconhecer que o errado sou eu, que a punição é justa e merecida. Agora, quando alguém vai murmurar, aí fica querendo
trazer à tona a questão da meritocracia. Não é? Não, mas eu tenho uma vida de oração, uma vida consagrada, eu fujo do pecado, então isso não deveria acontecer comigo. Aquiete o seu coração e saiba que nenhum crente está imune ao pecado. Precisa da graça de Deus para vencer a tentação, não dando lugar ao pecado. A tentação é o desejo, o pecado é a realização do desejo. Por isso, tentação não é pecado. Pecado é quando você age, ou seja, é o ato realizado, consumado. Bem, Deus é justo porque este é o seu caráter. Então, atributo é um caráter, é uma. Fugiu agora a palavra? Uma qualidade, né, de Deus, né? Característica de Deus. Né? Então, faz parte do seu caráter. De vez em quando, algum neurônio, né, de manhã sendo visto, né, ainda está despertando. Né? Então, Deus é justiça. Ou seja, Ele em si mesmo, em sua própria essência, é a própria justiça. Então, a justiça não é só um atributo, uma qualidade, uma característica de Deus. A justiça é a essência do próprio Deus. Por isso que Ele não pode agir contra si mesmo, contra o seu próprio caráter, contra a sua própria natureza. Né? Isso aqui é mais algo teológico, né? Ou seja, Deus jamais será injusto. Então, na prática, é isso. Quando acontece alguma coisa, Ele, em sua soberania, ou está disciplinando quando há pecado na vida do crente, ou está provando para aperfeiçoar a fé. Isso é quando não há pecado na vida do crente, que a gente, né, faz um exame chamado introspectivo, né? A gente se consulta, né, interiormente, e quando não há pecado, então está acontecendo de ruim, de errado, é provação, sob a permissão de Deus. Está bem? Bem, então esse Deus nunca age com injustiça. Aí tem um texto ali que diz, né? Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. É o coração do profeta representando o povo de Deus, ou seja, toda a nação se rebelou espiritualmente contra Deus, desobedeceu, pecou, e como consequência, com o juízo de Deus, veio o castigo. Então veja bem, é uma constatação para o nosso tempo. Não existe nenhum sofrimento no mundo que justifique a revolta contra Deus. Não é tão simples assim, não é? A gente refletir sobre esse pensamento. Mas quando a gente coloca o coração humildemente diante do Senhor,
a gente percebe que Ele é soberano. A nossa vida e dos nossos familiares pertencem a Deus. Nós não nos pertencemos. Então Deus pode fazer da nossa vida e da nossa família o que lhe aprouver. Isso significa, né, o que Ele quiser fazer. Tá? Não é tão simples assim. Tá? Quando se perde um filho, quando se perde, né, a esposa, quando se perde um emprego, etc. Mas mesmo nessas circunstâncias difíceis, que muitas vezes nós não compreendemos o porquê, existe o para quê. E às vezes nós não compreendemos, tá? Porque o nosso coração, por que eu? Por que a minha família? Não é? Isso acontece com todo mundo. Por que a família do meu amigo, não é? Crente, não é? Uma família consagrada ao Senhor, não é? Mas isso aí, irmãos, faz parte da soberania de Deus. Então, é Ele quem dirige, é Ele quem promove ou permite todos os acontecimentos na nossa vida. Porque a nossa vida, com todos, essa mudança de tempo geralmente, né? Eu estava dizendo que, né, voltando aqui ao nosso contexto, não existe nenhum sofrimento no mundo que justifique a revolta contra Deus. Então, sendo Ele soberano, nós sabemos que Ele nos ama, mas Ele, em sua economia pessoal, né, Ele pode permitir a provação, né, a separada, a partir, provação, tá? Pode trazer disciplina, julgamento, quando há desobediência, quando há pecado. Agora, a provação é para testar a nossa fé, é para aperfeiçoar o nosso relacionamento com Deus. Aí você pode dizer assim, mas que forma estranha de Deus, né, nos aperfeiçoar. Pode ser estranho para a gente, né? Para Ele não é, não é? Porque geralmente, quando nós estamos vivenciando um problema, pode saber que depois daquele momento inicial que a psicologia nomina como revolta, tá? Que é no caso de uma enfermidade grave, no caso de uma perda, tá? De um familiar ou um amigo, é natural ao ser humano vir, tá? A mente e às vezes até descer ao coração um sentimento de revolta. Por que isso? Por que essa enfermidade tão grave? Por que este problema? Por que essa perda de alguém, a quem eu amava tanto? Mas o Senhor, Ele dá força quando vem a provação, em sua misericórdia, compaixão e graça. Ele dá força para que você possa superar aquele problema. A gente fala muito em resiliência, que é uma volta por cima.
como diz aquela canção, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Acontece a resiliência na vida do crente pela ação do Espírito Santo na vida, pelo exercício da fé. Então, o próprio Deus que permite a provação para nos testar e para aperfeiçoar a nossa fé, Ele traz, eu diria, graça para que superemos aquele momento, atravessemos, né, aquela barreira, né, ultrapassemos aquela circunstância. E é incrível, né? Porque nesses momentos, depois daquela natural revolta, o que é que o crente procura fazer? Orar, buscar a Deus, se humilhar, né? Ler a palavra para estar em plena comunhão com Deus. Aí o que acontece? Deus começa a trabalhar a vida dele, né? E a gente não sabe dele, porque aí também está se cumprindo todas as coisas o que? Cooperam para o bem daqueles o que? Veja o diferencial aí, daqueles que amam ao Senhor, né? Amam a Deus, que são chamados, né? A minha assessora está me dando uma excelente ajuda aqui. Bem, então a gente percebe que mesmo no redemoinho, né? É aquela parte mais difícil do problema, né? Da enfermidade, etc. Deus age trabalhando no nosso coração. É o que a gente chama o ventre do peixe. Lembre-se da história do nosso irmão Jonas, o profeta fujão, né? Deus trabalhou o coração dele onde? Quando ele estava na barriga do peixe. Eu não gostaria de estar, né? Mas eu imagino a fé detida ali no ventre do peixe. Mas eu diria, a fé detida maior era na vida espiritual de Jonas, desobedecendo ao Senhor, fugindo da missão. Aí você pode pensar assim: o que é que eu tenho a ver com Jonas? Nós sempre temos alguma coisa a ver com Jonas, porque às vezes nós fugimos de responsabilidades que o Senhor nos dá, de missões que o Senhor nos confere. Aí o Senhor promove o ventre do peixe na nossa vida. Eu sei que você vai lembrar, né, disso. Ou seja, simbolicamente, figuradamente, o ventre do peixe pode ser uma enfermidade em você ou na família. Aí Deus quer que você ore mais, leia mais a palavra, esteja em maior comunhão com Ele, porque Jonas fez isso. Às vezes é problema financeiro, desemprego. Então Deus age nesse momento figurado que eu denomino de o ventre do peixe, né? Jó, quando estava naquele momento, ele voltou o seu coração para Deus, ele lamentou. Então o lamento é justo. Agora, a murmuração é pecado, ok? Ponha isso na sua mente. O lamento é justo, a murmuração é pecado. Bem, o terceiro item
Súplica e confiança no lamento. O lamento exibe súplica. Vê, Senhor, a minha aflição. Há vários outros textos, né, nos 5 poemas, focalizando súplica. Consta arrependimento e confissão. Então, o povo dizendo: Senhor, nós desobedecemos com idolatria, com pecado em várias áreas, inclusive pecados sociais, né? Contra viúvas, contra órfãos, tudo isso acontecendo entre o povo de Deus, e até a idolatria, que é um pecado gravíssimo diante de Deus, porque Deus havia dito a Israel, né? Eu sou o único Deus, né? Eu sou Deus de Israel. Bem, Deus recebe o nosso lamento, porque ele é fruto de fé e esperança. O lamento não é para questionar a Deus, mas é para você se posicionar humildemente diante dele, apelando para a misericórdia dele. Senhor, eu pequei, mas humildemente eu venho diante de ti, pedir perdão e pedir as tuas bênçãos. Isso é o lamento. Outra coisa, a nossa confiança está em Cristo, que já suportou a nossa dor e nos concede o seu perdão, né? E o texto: e restauração, pois ele derramou a sua alma na morte. Lá no Getsemane, Jesus elevou lamento diante do Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Ou seja, com respeito, honrando ao Pai e submetendo a vontade dele, a vontade divina, né? Se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas, olha a condicionante, né? Mas seja feita a tua vontade. Bem, queridos, ele derramou a sua alma na morte. Conclusão: aprenda a lamentar mais pelos seus pecados do que pelos seus problemas, tá? Especialmente os crentes mais antigos. Isso aqui não é uma crítica, é só uma constatação. Muitas vezes acham que têm mais direitos diante de Deus, não é? Alguns até acham que tem fundo de garantia por tempo de serviço espiritual. Senhor, eu sou crente há 70 anos, 80 anos, etc. É como se isso fosse mérito diante de Deus para ele abençoar a pessoa. Ele abençoa por misericórdia, por amor, por graça. E graça é o quê? Favor não merecido, não é? Então, não é mérito, tá? Então, Deus não tem filho predileto numa perspectiva humana. Numa perspectiva divina, ele tem o filho dele, né? Esse é meu filho amado, né? Em quem me comprazo, em quem tenho alegria, em quem tenho prazer, não é? Mas ele tem filhos amados. Então, em Cristo, nós somos
filhos amados do Senhor. Bem, empenhe-se em perceber que durante as tribulações Deus nos aperfeiçoa espiritualmente. Perceba bem, tá? Não é nada meritório aqui. Não é que as tribulações sejam penitência na sua vida. Nada disso. É que durante esse período, seja por provação ou punição, como nós dizemos, Deus está trabalhando no seu coração. Então, você se torna, você não, nós nos tornamos o quê? Mais humildes, mais dependentes de Deus e mais abertos àquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Ou seja, mais dispostos a fazer a vontade dele. E finalmente, tem mais outra, o lamento deve ser feito com reverência diante de Deus, nada de arrogância, tem que ser com humildade, tem que ser com reverência diante de Deus. O profeta agiu assim, Jó agiu assim, Jonas, lá na barriga do peixe, agiu assim, se humilhou, Então, o lamento deve ser com humildade no coração e com honras ao nosso Deus. Devemos manter nossa fé firme, em Cristo, porque devemos aceitar os seus desígnios com resignação. Então, tem que haver renúncia, porque às vezes nós queremos uma coisa e Deus diz: isso não. Eu quero que você ponha no seu coração que Deus também sabe dizer não. Nós não dizemos não dizemos sim a tudo que os filhos pedem. Tem hora que há um não doído, Em nosso coração a gente poderia dizer sim, mas a gente sabe que aquilo ali não será bom para o filho, para a filha. E Deus age assim também, Então, os desígnios dele devem ser recebidos com resignação. E não devemos enfraquecer na nossa fé. Devemos nos manter firmes em nossa fé em Cristo. Que horas? 5 para as 10. Infelizmente nós vamos ter que encerrar. Mas eu vou pedir para a secretária não colocar falar para você, você chegou no final da aula. Aí os alunos, os seus amigos, vão passar depois para você o dever de casa. A lição de hoje. Vai ficar gravado. Irmãos, que Deus abençoe. Amém. E que esse assunto sério esteja em nosso coração. Não devemos murmurar, mas Deus permite que nós lamentemos, abrindo o nosso coração diante dele, com humildade, com honra, com respeito a ele. Então, como eu frisei, a murmuração é pecado, mas a lamentação é aceitável diante de Deus, como um argumento de amor a ele.
Que o Senhor nos abençoe. Amém. Voltando aqui, meus irmãos, esta foi a aula de hoje. Graças a Deus por esse material tão abençoador. Muito importante que nós realmente tenhamos aprendido essa distinção tão importante para que a gente aprenda a louvar o Senhor independente das circunstâncias. Isso envolve aprender o lamento, que é de fato colocar diante de Deus as nossas mazelas, as nossas dificuldades, o nosso sofrimento, mas sem deixar de adorar o Senhor. E não caímos na tentação de, ao invés de nos lamentarmos, murmurarmos ao Senhor, que é aquilo que o povo de Israel sempre esteve fazendo ao longo da história, se direcionando a Deus com rebeldia no coração, com um coração orgulhoso em vez de um coração humilde, tentando trazer algum valor, achando que nós temos algum valor, e quando na verdade Deus é justo e Ele não derrama nada sobre as nossas vidas que nós não, em termos de sofrimento, que nós não mereçamos. Mas graças a Deus também nós sabemos que nosso Deus é misericordioso e nos livra no dia preciso, no dia da sua vontade, pois a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É isso, meus irmãos. Glória a Deus. Não tenho mais nada para acrescentar a essa aula tão preciosa. Que Deus abençoe a vida do reverendo Isaías, a vida do autor também, que preparou a lição escrita, né? Vamos orar para encerrar. Muito obrigado, Senhor, por essa aula. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor falou aos nossos corações. Abençoa cada vida, Senhor, aqui nessa classe, cada família aqui representada, Senhor. Nós sabemos que Tu tens abençoado a vida do Teu povo através das famílias, Senhor. Eu te peço que o Senhor esteja curando, Senhor, as nossas feridas, trazendo em nós a vontade de cada vez mais Te obedecer, Te amar, Te bendizer, Senhor. Ser com as nossas vidas, Senhor. Perdoa as nossas falhas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a não ser pessoas que murmuram, Senhor, mas pessoas que louvam o Teu nome, apesar de qualquer circunstância adversa que nós estejamos passando. É isso que nós te oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. E vamos aos nossos modos. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E o segundo modo, Lamentações 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém. Uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus. Tchau.